Olá, bem-vindos! Eu sou o professor Anderson Ara e essa é a quinta aula do curso Introdução à Mineração de Dados. Como já avançamos bastante, existem 4 aulas anteriores a essa. Caso tenha perdido alguma, verifique na playlist e é muito importante assistir às aulas na sequência. Fazendo uma rápida recordação, já vimos conceitos e definições de mineração de dados, processo KDD, Data Warehouse e na aula passada praticamos, através de um database, com a linguagem R e o serviço MySQL. Então chegou o momento de conhecermos as principais técnicas utilizadas na área de mineração de dados, começando por técnicas também conhecidas como aprendizado não supervisionado. Então, para falarmos desse tipo de técnica, é importante a introdução do conceito aprendizado via dados. Esse termo, aprendizado, ele acabou ficando bastante famoso, tanto na academia quanto no conceito prático de análise de dados, ou até mesmo num conceito um pouco mais amplo de automação de processos. É um conceito até um pouco abstrato de como uma máquina pode aprender, de difícil definição e que envolve não só ciências como matemática, estatística, computação, mas outras ciências também, como filosofia, engenharia, ciências biológicas, da saúde, nesse contexto mais vinculado à inteligência artificial. Ou seja, como que um robô poderia agir para realizar tarefas humanas. Mas nesse contexto de aprendizado via dados, learning from data, se chama atenção no contexto de como um aprendizado acontece. O aprendizado acontece através de experiências e memória, basicamente. E muitas das vezes, essas experiências e memórias são traduzidas no contexto de dados. Então, muitos desses métodos, através de análise de dados para tomada de decisão, são métodos estatísticos e relembro o fato de aulas anteriores que já chamei atenção no contexto de que métodos estatísticos não se referem a métodos apenas clássicos e inferencistas e tradicionais. Os métodos estatísticos são basicamente quaisquer métodos utilizados para tomada de decisão e exploração de dados, e até mesmo para organização e coleta de dados. Um método muito famoso na área de aprendizado de máquina são as redes neurais, as quais não serão foco deste curso, que podem ser vistas como métodos estatísticos não paramétricos, uma vez que não fazemos suposições sobre a população em análise. E lembramos o fato de que as redes neurais, por exemplo, estão sempre lidando com amostras. E a estatística nasce nesse contexto, onde lidamos com amostras, uma parcela da população, e estamos diante de um cenário de incerteza. Para ficar um pouco mais claro o conceito do que é estatística, eu lhe proponho a seguinte questão. Pense, um gráfico de pizza, na hora que você está olhando para um gráfico de pizza, isso é estatística ou não? Eu vou responder isso em alguns minutos. Enquanto isso, um exemplo de utilização da estatística e no contexto de aprendizado é que utilizamos a estatística de uma forma inerente durante a nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, se iremos atravessar a rua, coletamos dados, olhamos para vários lados, coletamos dados do ambiente, de som, da velocidade dos carros, baseado na nossa experiência, dos dados que já vivemos, do que já presenciamos sobre isso, e tomamos uma decisão se atravessamos a rua ou não. Então, essa decisão de atravessar a rua ou não está baseada nos dados que você tem disponíveis na sua memória e do seu processo de raciocínio e tomada de decisão. Então, os métodos de aprendizado muitas vezes tentam fazer uma mímica deste processo de coleta de dados baseado em uma tomada de decisão. Não somente, especificamente, para a tomada de decisão, mas sim no contexto também de exploração. É claro que essa mímica é realizada de uma forma bastante simplista, onde temos algumas variáveis que são observadas no contexto de verificar algum padrão, até mesmo prever uma situação simples. Por exemplo, num contexto de que temos várias informações, várias variáveis disponíveis sobre um determinado cliente, prever se clientes com aquele perfil ou um determinado perfil comprariam um certo tipo de produto. Respondendo à pergunta que eu fiz há alguns segundos atrás, se você pensou que um gráfico de barras, obviamente, é estatística, como é uma questão que eu aplico em muitos alunos, em muitos cursos que ministro,
e até já fui motivo de deboche dos alunos. Ah, professor, essa pergunta aí é ridícula, né? Faça outra, né? Não podia até ser um gráfico de barras, por exemplo, para ser um pouco mais elaborada essa questão? Mas a resposta geralmente é sim. E a resposta certa é depende, certo? Porque o gráfico de barras, ou o gráfico de pizza, no caso, que foi a pergunta, ele basicamente é uma representação gráfica. Se a sua resposta foi sim para a pergunta anterior, deveria ser sim também para se a pergunta fosse uma tabela. Uma tabela é estatística ou não? É uma representação gráfica, certo? Então depende muito do contexto. Se aqueles dados que estão numa tabela ou num gráfico de pizza, eles estiverem associados a uma amostra e um ambiente de incerteza, sim, estamos lidando com a estatística. Do contrário, estamos lidando apenas com uma representação gráfica, muitas vezes de um universo, uma população, onde não existe incerteza. Então, para não haver dúvida em qual contexto um gráfico de barras não representa estatística, temos que pensar em situações determinísticas, onde a população não está sujeita à incerteza ou ao acaso. Como um exemplo simples, considere, por exemplo, seu estojo, né? E o seu estojo sendo uma população e gostaríamos de estudar a proporção de lápis e canetas que existem no seu estojo. Sendo o seu estojo a população e não sujeito ao acaso, simplesmente contar quantos lápis ou quantas canetas tem no seu estojo, vamos imaginar que você tem 2 lápis e 2 canetas. Isso seria 50% de lápis, 50% de caneta, uma situação determinística que simplesmente um gráfico de pizza seria uma representação matemática do que acontece na população determinística do seu estojo. Note que tais situações são geralmente bem raras. Então, de uma forma geral, muitas das vezes, quando olhamos um gráfico de barras ou de pizza, por exemplo, estamos sim pensando em estatística. E mesmo nesse processo que temos coleta de dados constantemente, através de muitos dispositivos, esses dados podem ser vistos como amostras e também sujeitas à incerteza. Então, considerando essa imagem ilustrativa de aprendizado via dados, no sentido que a gente tem um robozinho, uma inteligência artificial, uma máquina ali, né, se baseando, né, no aprendizado via dados, então esses livros aí basicamente seriam, né, fontes de extração de experiência, né, extração de dados, no sentido de que um método ou um modelo capaz de lidar com dados e incerteza propicia uma tomada de decisão ou a extração de um determinado padrão desses dados ou dessa fonte de experiência. E de uma forma geral, a origem desse conceito de aprendizado basicamente vem de duas fontes de investigação científica. Uma baseada em ideias científicas, em como fazer uma máquina, um robô, uma inteligência artificial agir, tomando decisões, baseada em dados, e uma área de investigação específica de tomada de decisões de uma forma geral, também baseada em dados. Então, para ficar mais claro, vamos verificar algumas definições. A primeira, de autoria de Tom Mitchell, em seu livro famoso Machine Learning, de 1997, que, em sua definição, um computador aprende a partir de uma experiência E, com respeito a uma classe de tarefas T e com uma medida de desempenho P, se o seu desempenho P na tarefa T melhora com a experiência E. Então tem muitas letras aí, né? Mas tem 3 letras que são fundamentais, né? São as 3 letras expostas. Então, experiência, certo? Então, essa experiência geralmente são os dados, né? Então, observação de dados e dados de qualidade. As tarefas é basicamente uma ação simples que esse computador ou esse modelo que podemos pensar, né? Essa metodologia vai executar. Como, por exemplo, verificar se um certo item será vendido ou se um determinado cliente com um determinado perfil irá comprar aquele objeto. E uma medida de desempenho P, que está associada ao desempenho do método a essa tarefa, né? Fazer uma predição, por exemplo, de vendas. Se os dados melhoram, essa métrica, esse desempenho medido pela métrica P, tendem a melhorar nessa tarefa. Então, basicamente assim, quanto mais dados de qualidade, mais um método em si, ele tem uma capacidade preditiva maior. Essa definição está associada ao aprendizado supervisionado, né, onde temos uma ou mais variáveis a serem preditas, por exemplo. Esse termo aprendizado supervisionado,
que iremos explorar pouco nessa aula, geralmente está associada à presença de uma ou mais variáveis a serem preditas. Então, uma vez que existe essa variável, uma ou mais variáveis a serem preditas, existe uma forma de medir o desempenho do método de predição no sentido de controle de erros ou até mesmo envolvendo uma função de perda. Nesse sentido, é possível controlar, supervisionar os erros que os métodos estão cometendo em uma determinada tarefa. Então, basicamente, temos o aprendizado supervisionado, que envolve a presença de variáveis a serem preditas, e o aprendizado não supervisionado, que não envolvem tais variáveis a serem preditas. Essa interpretação estatística dos dois casos, exposta no livro Elements of Statistical Learning, do Friedman, Hasted e Bishirani, é bastante interessante. Então, considere uma variável aleatória de saída, uma variável a ser predita, e x como um conjunto de variáveis aleatórias de entrada. Então, variáveis explicativas, variáveis covariáveis. No sentido de que y e xi são a iésima observação de uma amostra independente identicamente distribuída dessa relação. Suponha esse novo vetor aleatório, composto por x e y, que possam ser representados por uma função de probabilidade conjunta, probabilidade x e y, que, por propriedades de probabilidade condicional, sabemos que pode ser fatorada nesse sentido. Probabilidade y dado x vezes probabilidade x. Essa relação é bastante interessante, pois nesse primeiro elemento temos o comportamento probabilístico de y, a variável de saída, dado as variáveis de entrada, as covariáveis. Então, comportamento probabilístico da variável resposta, dada as variáveis de entrada ou covariáveis, nesse primeiro elemento. No segundo elemento, temos somente as variáveis de entrada, sem a variável resposta em si, apenas o comportamento probabilístico das variáveis de entrada. Então, essa relação, ela separa a ideia de aprendizado supervisionado no primeiro elemento, onde estamos estudando o comportamento de y, que é a variável resposta, dada as variáveis de entrada, o comportamento somente das variáveis de entrada, sem a presença da variável de saída, a variável a ser predita. Ou seja, temos a relação do aprendizado supervisionado, no primeiro elemento, e o aprendizado não supervisionado, no segundo elemento, onde não existe a variável a ser predita. Isso nos traz a definição de aprendizado não supervisionado dado por Garrett James et al. No livro Introduction to Statistical Learning, no sentido de que o aprendizado não supervisionado refere-se a um conjunto de ferramentas estatísticas destinadas a situações em que temos apenas um conjunto de variáveis de entrada, variáveis características, avaliadas em N observações. Ou seja, não existe a presença de uma variável a ser predita, uma variável de saída, e basicamente essas técnicas estatísticas de estudo dessa distribuição multivariada, o P de x, são técnicas muito estudadas pela área da estatística, a estatística multivariada. Então, nesse contexto, vale ressaltar que na aprendizagem não supervisionada não existem variáveis de saída, apenas variáveis de entrada. E o objetivo principal é descrever e encontrar associações e padrões referentes a esse conjunto de dados, basicamente se referindo ao estudo dessa distribuição P de x. E x, o vetor aleatório de variáveis de entrada. Então, nesse enredo de aprendizado não supervisionado, no sentido de que estudamos uma distribuição multivariada de várias variáveis ou somente variáveis de entrada, temos diversas formas de fazer isso, vários métodos de aprendizado não supervisionado e que podem ser aplicados em diversos contextos. Nesse curso vamos verificar alguns apenas. E esses métodos podem ser aplicados em diversos contextos, em diversas áreas, em busca de padrões e associações entre essas variáveis. Aqui só dois exemplos, um pouco alinhado com a base de dados que vimos na aula 4, de que, por exemplo, uma loja poderia agrupar seus produtos considerando diversas variáveis sobre o seu histórico de vendas. Então existem ali diversos filmes ou diversos produtos que esses filmes poderiam ser agrupados por filmes semelhantes, dado o histórico de vendas no contexto multivariado.
Um outro exemplo, um portal de streaming de filmes poderia identificar grupos de clientes semelhantes pelo histórico de navegação desses clientes. E, uma vez identificados esses grupos de clientes, oferecer determinados produtos ou determinados filmes para esse tipo de cliente. Em ambos os casos, o número de variáveis envolvidas poderia ser muito grande. Por exemplo, a loja, em específico o portal de streaming, possui 300, 500 variáveis sobre seus produtos ou seus clientes. E um objetivo também poderia ser reduzir, né, o dimensionamento matemático dessas 300 variáveis para um conjunto menor. Essas mesmas ideias falamos na aula 1, brevemente. Hoje iremos explorar um pouco mais e introduzir as primeiras técnicas de aprendizado não supervisionado. Esses exemplos de aplicações envolvem alguns questionamentos, como, por exemplo, podemos descobrir subgrupos de observações ou variáveis? Existe uma maneira informativa de visualizar ou lidar com essas muitas variáveis, especificamente quando o número de variáveis P, né, denotado no material como P, muito maior que 2, por exemplo, 300, 400 variáveis, e se quiséssemos representar essas 300 variáveis em um plano cartesiano, por exemplo, isso seria possível? Perderíamos informação? São basicamente esses aspectos que iremos tratar nas técnicas que veremos no curso. O que especificamente iremos nos focar em duas técnicas, análise de agrupamento, chamada também de clustering, e análise de componentes principais. Nesse sentido, a análise de agrupamento, ou análise de cluster, ou simplesmente clustering, procura identificar subgrupos de observações ou variáveis em um conjunto de dados, muitas das vezes aplicado a observações. E a análise de componentes principais busca a representação de todas as observações em uma dimensão matemática mais baixa, por exemplo, de 300 variáveis, R300 para R3, em 3 dimensões, por exemplo. Também conhecida como a principal técnica de redução de dimensionalidade. E, nesse sentido, também busca reter a maior fração de informação ou a maior fração de variabilidade de todos esses dados originais nessa compactação de dimensionalidade. Nessa aula começaremos a falar um pouco de análise de agrupamento, especificamente em quais métodos iremos abordar no curso e medidas de distância. Então, nessa aula faremos uma breve introdução da análise de cluster, algumas características importantes e o primeiro método em si de análise de cluster será visto na aula 6. A análise de cluster, ou clustering, ou análise de agrupamento, ela pode ser definida como um conjunto muito amplo de métodos estatísticos multivariados que são utilizados para descobrir subgrupos, ou esses subgrupos chamados de cluster, desconhecidos, que previamente não são conhecidos esses grupos, e descobrir esses grupos, esses subgrupos, dentro de um conjunto de dados específico. A ideia principal é particionar esse conjunto de dados considerando todas as dimensões matemáticas das variáveis em estudo, no sentido de que os elementos dentro de cada um desses subgrupos sejam parecidos entre si e diferentes entre os grupos. Para ficar mais claro, temos aqui uma imagem. Vamos considerar, então, que cada uma dessas bolinhas em verde sejam filmes específicos para serem locados, onde x1 é o número de vezes que os filmes foram locados e x2 é o preço do filme. Então, claramente, temos 4 grupos de filmes que são muito locados e são baratos, filmes que são pouco locados e são baratos, e filmes que são medianamente locados e mais caros, e filmes muito caros que não são locados. Esses grupos necessariamente seriam dados por essa nova imagem. Basicamente, esse grupo representando filmes que são altamente locados e baratos, né? Então x2 aqui seria o preço, filmes que são medianamente locados e caros, filmes que são pouco locados e baratos e filmes que são pouco locados e caros. Esses 4 grupos. Porém, a divisão desses grupos, ou especificamente o número de subgrupos gerados por essa imagem, é uma questão um pouco problemática, pois, por exemplo, poderíamos segmentar novamente esse grupo maior inferior, que teríamos aí, né, gerando 5 grupos agora, e que esses, especificamente, filmes que são muito locados e são baratos, agora são divididos em 2 grupos. Então, note que é um pouco difícil de definir em qual contexto existe o melhor agrupamento, com 5 grupos ou com
4 grupos. Nessa aula não veremos nenhum critério de como escolher o número de grupos ou o melhor particionamento, mas esse assunto será tratado na aula seguinte. E de uma forma geral, os métodos de agrupamento ou clustering podem ser divididos em, os principais métodos podem ser divididos em dois grandes grupos, em métodos não hierárquicos, que correspondem a, por exemplo, os métodos camédias e camedianas, e os métodos hierárquicos aglomerativos, que existem vários tipos, mas que especificamente nesse curso iremos abordar ligação simples, ligação completa e ligação por média. Note que os métodos são separados pela palavra hierárquico, ou seja, pode existir ou não um processo hierárquico de hierarquia entre todo o processo de agrupamento entre essas observações. Ou seja, existe uma hierarquia de como essas observações serão agrupadas. Por exemplo, podemos agrupar observações mais semelhantes primeiro e observações menos semelhantes depois. Esse tema será abordado nas próximas aulas, onde veremos o agrupamento hierárquico aglomerativo, de ligação simples, completa e por média. Existem vários métodos de análise de agrupamento, mas nesse curso vamos nos reter apenas aos mais básicos. Voltando à imagem anterior, verificamos que esses pontos, essas observações, elas são agrupadas por semelhança. Então, pontos muito próximos são considerados como pertencentes ao mesmo grupo. Esse conceito está alinhado com um princípio chamado princípio Gestalt, também sumarizado pelo jargão diga-me com quem andas que te direi quem és. Ou seja, elementos próximos são considerados do mesmo grupo. Nesse contexto é muito claro que esses pontos, como estão próximos, eles formariam um grupo, esses outros pontos, como estão próximos, formariam outro grupo e assim por diante. Então é extremamente importante verificar medidas de similaridade ou medidas de distâncias entre pontos ou observações. No sentido, quanto menos distantes estão esses pontos, mais similares eles estão. E quanto mais distantes estão esses pontos ou observações, mais dissimilares ou diferentes eles são. Então, a similaridade entre as observações são medidas através de métricas. Métricas comuns para medir a similaridade ou a dissimilaridade, considerando a diferença entre as observações, são as distâncias. A mais comum é a distância euclidiana. Ainda nesse caso, vamos considerar que todas as variáveis são contínuas no contexto de que essas distâncias, essas medidas que serão apresentadas, sejam válidas. A distância euclidiana ela pode ser vista como uma generalização da ideia do Teorema de Pitágoras. Aqui a gente tem ela numa notação específica, onde a gente tem elementos aqui, p-dimensionais, com p, ou seja, temos a distância euclidiana aqui de x1 e x2, duas observações, por exemplo, no sentido onde cada uma delas tem dimensão p. Ou seja, temos aqui a diferença de cada uma dessas dimensões em cada um desses dois elementos, tudo ao quadrado, e a soma desses valores e a raiz quadrada dessa estrutura. Isso pode ser sumarizado através dessa notação, com o somatório de j variando de 1 até p. A distância euclidiana é uma distância bastante comum, mas acho que vale a pena revisar a construção da sua fórmula. Vamos considerar dois elementos xa e xb, num espaço R2, no sentido de que xa tem coordenadas xa1, xa2 e xb tem coordenadas xb1 e xb2. A distância euclidiana entre essas duas observações é dada pelo menor segmento de reta entre as duas. E nesse contexto podemos utilizar o tão famoso Teorema de Pitágoras. Ou seja, a distância euclidiana nada mais é do que a hipotenusa formada por esse triângulo retângulo nesse contexto, onde cada cateto aqui é formado pela diferença das coordenadas das observações. Então, o primeiro cateto aqui no caso, xa1 menos xb1, e o segundo cateto, xb2, nesse caso, menos xa2. Então, note que a distância euclidiana aqui nada mais é do que a soma do quadrado desses dois catetos. Então, a extensão para o caso p-dimensional é direta. Além disso, outras medidas de distância podem ser consideradas, como, por exemplo, a distância de Manhattan, que basicamente é a soma desses catetos anteriores da distância euclidiana. A distância de Manhattan, sua nomenclatura faz uma alusão
a uma região de Nova York onde os quarteirões são bem simétricos, quadrados ou retangulares, casos em que muitas vezes a distância tem que ser calculada pelo trajeto percorrido pelas ruas. Então, para o caso geral, temos novamente a fórmula da distância euclidiana entre os elementos xa e xb e a fórmula da distância de Manhattan para os elementos também xa e xb. A distância euclidiana geralmente também é conhecida como L2 norm e a distância de Manhattan é conhecida também como L1 norm, que é basicamente a soma das diferenças absolutas. Olhando essas duas distâncias, elas possuem elementos em comum, e uma distância chamada de distância de Minkowski generaliza esses dois casos. A distância de Minkowski é dada por essa expressão, onde L generaliza os casos anteriores. Quando L é 1, voltamos à distância de Manhattan. Quando L é 2, voltamos à distância euclidiana. E esse L pode assumir qualquer valor real, porém, não caracteriza uma medida de distância quando L é menor do que 1. Quando L tende a infinito, temos uma distância chamada de distância de Chebyshev, que é basicamente dado pelo máximo desta diferença entre os elementos, ou ainda distância máxima. Fazendo o comparativo dessas distâncias com relação a esse ponto central, em amarelo, temos o comportamento da distância de Manhattan, a distância euclidiana e a distância máxima, distância de Chebyshev. Nesse contexto, temos que as bordas desses elementos geométricos resultam o mesmo valor de distância para o ponto ao centro. Ou seja, a distância de Minkowski percorre a figura geométrica, caminhando e se aproximando cada vez mais das bordas verdes conforme L diminui. Existem diversos outros tipos de distância, especificamente distâncias para dados categóricos também, que não iremos abordar nesse curso, como a distância de Hamming, distância de Gower, entre outras. Uma vez que existem várias medidas de distância, as medidas de distância são funções que possuem algumas propriedades. Essas propriedades são positividade, simetria e desigualdade triangular. Então, a positividade, a distância é no mínimo zero, sempre maior ou igual a zero, e sendo zero quando os elementos são iguais. A medida de simetria é que a distância de um elemento xa para xb é a mesma distância de xb para xa. E a desigualdade triangular envolvendo três elementos, no sentido de que a distância de A para C sempre é menor ou igual entre a distância de B para A, ou de A para B, mais a distância de B para C. Existe um livro muito interessante chamado Enciclopédia das Distâncias, de um casal de matemáticos chamado Deza, de sobrenome Deza, e que lá existem diversos tipos de distância para dados contínuos, dados categóricos, dados de áudio, dados de vídeo. Vale a pena conferir. Eu vou deixar esse livro nas referências. Uma vez que conhecemos umas das principais distâncias e sabemos a importância delas para a análise de cluster no contexto de aprendizado não supervisionado, vamos rapidamente para o software R verificar uma função básica onde podemos calcular essas distâncias. Então estamos aqui no RStudio, onde eu estou considerando três elementos, xa, xb e xc, no sentido de criar uma matriz com três elementos de três dimensões. Para explorar melhor isso, vamos considerar o pacote RGL. Caso você não tenha, lembrando, install.packages RGL, entre aspas, certo? Uma possibilidade de instalação. Então, através da função plot 3D do objeto X, onde eu vou plotá-lo com a cor cinza e tamanho um pouquinho razoável para observarmos. Então, esses elementos são verificados aqui, né? Temos três dimensões, dimensão 1, dimensão 2 e dimensão 3. Então, cada pontinho desses em cinza, temos uma observação, né? Três observações no contexto de três variáveis. Então, temos observações aí, né? Que são mais próximas. Então, vamos dar nomes, colocar legenda nessa observação. Então, text 3D do mesmo objeto e o text agora como row names do objeto X. Vou colocar uma cor laranja
e aumentar um pouquinho a fonte. Então, esse elemento aqui temos quem é XA, quem é XB e quem é XC. Necessariamente, XA e XC são mais próximos, a princípio, né, do que XB. Poderemos calcular a distância de XA e XB utilizando a definição, que seria a raiz quadrada da soma de x, o primeiro elemento, menos x, o segundo elemento. Tudo isso ao quadrado, somado e tirado a raiz. Seria aí uma distância euclidiana de 4,35 a distância euclidiana de XA para XB. Lembrando que XA e XB são necessariamente o primeiro elemento desse objeto X e o segundo elemento do meu objeto X. Poderia calcular também nesse contexto XA para XC. Mas existe uma função nativa do R, função dist, onde colocamos o objeto X e verificamos o método. O método que o tradicional é euclidiano e que eu vou escrever euclidiano. Certo? Então, necessariamente, XA com XC, temos aí a distância de 1 e a outra distância euclidiana retornada de XA para XB, como fizemos anteriormente. Para você simplesmente agora calcular a distância de Manhattan, basta trocar o método de euclidiano para Manhattan. E ele já calcula para você as distâncias de Manhattan, também calcula a distância de Chebyshev, que seria a maximum, e também a distância de Minkowski. E aí você pode definir quem é o L da expressão. Só que o argumento aqui é P. Então, se L é igual a 2, eu tenho... Opa, escrevi errado Minkowski. Faltou. Isso. Volto para a distância euclidiana. E poderia calcular isso para outros valores, até se aproximando da distância máxima. Deixo vocês com as referências dessa aula. E nesta aula 5, você viu aprendizado via dados, aprendizado não supervisionado, introdução ao método de clusterização e algumas medidas de distância, bem como calculamos essas medidas rapidamente no software R. Por hoje é só, até a próxima.